Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, irmãos? Diga assim: eu sou fruto dos ambientes que eu me conecto. Você crê nessa verdade? Sabia disso? Se você está conectado num ambiente de murmuração, pode perceber, da sua boca só sai murmuração. Se você está conectado num ambiente de fé, da sua boca só sai palavras de construção. Os ambientes que você conecta determinam as pessoas que nós somos e as pessoas que nós nos tornaremos. É inteligente isso. Isso é muito inteligente, isso é um pensamento cristão, isso é um pensamento bíblico. A palavra de Deus, nós vamos falar sobre família hoje, porque o maior projeto de Deus não são coisas, são pessoas. Por isso Deus criou a família. Por isso o projeto maior de Deus, irmãos, creia nisso, estava falando isso hoje de manhã, é a família. E quando nós cremos no poder de Deus, entendemos o poder de viver em família, nós somos abençoados. E você pode estar até enfrentando, até passar por lutas na tua família, mas a tua família não deixa de ser um projeto de Deus. E Deus tem palavras, creia no teu coração, a respeito da tua família. E eu declaro essa noite, em nome de Jesus, que a sua casa, a sua família serão abençoados ainda mais pelo poder do nome de Jesus, amém? Segundo livro de Reis, capítulo 4. Quero meditar com você essa noite sobre os desafios da família. Todos nós enfrentamos certamente desafios dentro do nosso seio familiar. Todos nós, como cristãos, enfrentamos dores. Aqui nós vamos ler uma história de uma viúva. Talvez você saiba de cor esse texto, já tenha lido e relido por várias vezes. Mas aqui eu vejo desafios que as famílias enfrentam. E esse texto vai nos mostrar dois momentos, um momento de dor e um momento de cura. E todas as famílias, em algum momento da vida, vão viver esses dois momentos. E essa mulher, ela é tão inteligente e ela é tão espiritual que ela tem para nós ensinamentos nessa noite que pode mudar a história da sua família. Quem está feliz, diga amém. Senhor, nós te pedimos agora a sabedoria e a graça para meditarmos na tua palavra, pela obra do Espírito Santo, que tu possas falar ao nosso coração. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Aqui começa a história. Aqui começa um desafio. O que você faz no momento da sua maior dor? Interessante que essa mulher está enfrentando uma segunda perda. A primeira perda era a dor da perda do seu marido. Segundo momento agora, por causa das dívidas, as consequências da perda, os credores estavam querendo levar os filhos dela. E o maior desafio para uma família não é perder coisas, mas é perder pessoas. E na realidade, nesse momento de dor, essa mulher estava desesperada. Nós muitas vezes podemos até ficar desesperados, mas nós não podemos ficar, irmãos, sem saber o que fazer. Essa mulher me mostra que quando ela descobre uma dor, os credores começam a bater na porta, e os credores não querem levar os móveis da casa, talvez os carros, talvez a própria casa, penhorar a casa. Os credores querem levar o que ela tem de melhor. Os credores querem tomar os filhos dessa mulher. E é interessante esse momento, porque aqui há um ataque do inimigo, há um projeto de Satanás contra a vida dessa mulher, contra essa família. Por quê, pastor? Porque nós entendemos, irmãos, porque mais do que perdas materiais, era uma perda espiritual que essa mulher estava correndo o risco de ter. Quando você olha para os profetas e você vai ver a linhagem profética, você entende que todos aqueles que eram discípulos de profetas receberiam uma unção profética. E automaticamente os seus filhos caminhariam nessa mesma linhagem sacerdotal e seriam profetas. Então o que eu entendo aqui? Elias tinha um manto, derramou sobre Eliseu, que derramaria sobre os seus discípulos, mas obviamente aqui haveria uma ruptura. Porque esses meninos não mais andariam debaixo de uma linhagem profética, de uma linhagem sacerdotal, mas agora eles seriam levados como escravo. Aqui é uma quebra.
E uma coisa eu quero dizer para você: Satanás sempre quer trabalhar com quebras. Satanás sempre quer trazer destruição para as famílias. E o maior desafio das famílias hoje é se manter posicionada em Jesus, unida no mesmo propósito. Você percebe aqui que era mais do que um ataque financeiro. Era mais do que um ataque a respeito dos bens que eles tinham construído. Mas, obviamente, esses meninos, que seriam levados e consagrados no futuro, talvez ao ministério profético, deixariam de ser profeta para se tornar escravo. Isso é muito sério. Quantas vezes, irmãos, os credores, espiritualmente falando, estão batendo na porta da tua casa? Para fazer com que ciclos sejam quebrados, para fazer com que a tua fé seja destruída, para fazer com que a comunicação da tua casa seja alterada. Quantas coisas talvez hoje dentro do seu lar sejam desafios, que você talvez está tendo tanta dificuldade em administrar como essa mulher não teve. Por quê? Porque essa mulher, ela olha para aquela dificuldade, ela vê a dificuldade, ela sabe quem procurar. E ela vai diante de Deus, ela vai diante de Eliseu e ela diz assim: meu marido, teu servo. Ou seja, ele servia Elias, ele temia Deus. Ele tinha um legado, ele tinha uma experiência com Deus que estava sendo transferida para essa família. Essa mulher sabe quem vai procurar. A pergunta que eu te faço hoje à noite, na hora da dor, quem você está procurando? Na hora das dificuldades, o que você está buscando? Na hora que você enfrenta as suas crises, as maiores crises de identidade, crises emocionais, espirituais, quem você tem buscado? Essa mulher, quando entende algo, vê que a coisa começa a apertar, ela vai ao Senhor, ela vai ouvir Deus, ela vai ouvir uma direção, porque sempre no altar de Deus existe uma direção para a sua vida, porque sempre no altar de Deus existe um milagre para a sua casa, porque sempre no altar de Deus existe cura para o seu interior, restauração para a tua alma, libertação para o teu espírito. Essa mulher lembra, porque as dores, irmãos, elas muitas vezes são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. Eu posso estar em dor, né, pastora? Mas eu posso decidir não sofrer se eu for buscar as pessoas certas que vão me tirar da zona do sofrimento. Então grave isso, a dor muitas vezes é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa mulher decide: peraí, chegou no ponto máximo da minha dor, eu já perdi quem mais amava, estou para perder agora os meus meninos, e eu vou decidir agora o que fazer. E quando você está num estágio de grande angústia, grave isso, você não deve tomar decisões sozinhos. Nós não podemos tomar decisão sozinho, irmão. Nós temos que nos conectar com quem tem uma direção espiritual para a nossa vida. E nós entendemos aqui, diante de uma linhagem sacerdotal, há um plano. Diga comigo, existe um plano. E duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, um plano de Deus ao seu respeito. Jeremias 29:11. Esses são os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Mas existe um plano no mundo das trevas. E o plano do diabo é trazer interrupções nos processos de Deus. Ele quer trazer rupturas, fragmentos, divisão. Sempre o diabo trabalha com divisão. Sempre o diabo trabalha jogando pessoas contra outras pessoas, trazendo contenda, trazendo inimizade. Mas nesse momento, essa mulher, ela tinha quem buscar, porque ela tinha mais do que uma linhagem profética. Ela sabia que ela tinha um Deus que estava com ela, e naquele momento iria direcionar o seu pastor para dar para ela a melhor orientação que mudaria a história da vida dela. Uma das coisas que eu quero dizer para você agora à noite: se submeter a um conselho não quer dizer que você não é inteligente ou você não possa decidir pela sua vida. Mas sabe, quando nós ouvimos conselheiros, nós chegamos mais rápido, nós enxergamos além, nós temos a possibilidade de enxergar a nossa vida de uma ótica que a gente ainda não conhecia. Ouvir é entender pessoas que são inspiradas por Deus para nos mostrar o que devemos fazer e como devemos fazer. A palavra é muito clara no livro de Provérbios, que diz assim: ouça o sábio
e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Você pode ser instruído, mas você só vai ganhar experiência fazendo. É como andar de bicicleta. Andar de bicicleta é mais do que um tutorial, é você subir nela e pedalar e não deixar ela cair. Andar de skate. Você precisa ter experiências com Deus. E quando você vai diante de um conselho, esse conselho faz você ganhar anos numa mesa. Ao invés de você perder tempo fazendo outras coisas, invista tempo de mesa com os seus conselheiros, com os nossos pastores, com a liderança da igreja, para que você possa entender o porquê de tudo isso que eu estou passando e o que fazer com tudo isso que eu estou enfrentando. Quem pode dizer amém por isso? Versículo 2, Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Jesus também perguntou para o cego, porque existem respostas que parecem ser óbvias, mas elas não são, porque elas são mais do que uma pergunta, elas são uma forma de Deus ativar o nosso coração para um propósito que Ele quer nos revelar. Aquele homem falou: Jesus, eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Jesus falou: então seja assim como você pediu. Esse profeta estava dizendo para aquela mulher: o que eu posso fazer por você? Jesus está te perguntando essa noite: o que eu posso fazer por você? Pense nisso. E diga-me, o que você tem em casa? Interessante essa pergunta, né? Porque sempre que Deus vai te dar uma direção, Ele não quer que você olhe para fora, Ele quer que você olhe para dentro. Porque a maioria das respostas que você precisa e eu preciso não estão fora, já estão dentro de nós. E naquele momento ele diz assim: diga-me, o que você quer que eu possa fazer? Mas obviamente ele já começou a instruir ela: o que você tem em casa? E Deus está te perguntando nessa noite: o que você tem em casa? O que você tem em casa, irmão? Sabia que o projeto de Deus já está dentro da sua casa? A unção de Deus já está sobre a sua vida. O poder de Deus já está sendo liberado ainda mais sobre você, ativado essa noite sobre a tua casa. Já está em você os recursos que você precisa para mudar a história da sua vida. O que você tem em casa? E essa mulher respondeu, versículo 2 ainda: esta sua serva não tem nada em casa. Eu quero que você possa pensar em duas verdades desta frase. Esta sua serva não tem nada em casa. Ela começa a ressaltar a condição da casa, mas eu quero ressaltar a condição da serva. Por quê, irmãos? Obviamente, se você é um servo, você tem tudo na sua casa. Porque se você entender que no reino de Deus o maior é aquele que serve, a partir do momento que aquela mulher disse assim: essa tua serva não tem nada em casa, ela estava dizendo a maior incoerência que ela poderia dizer, porque quem serve sempre tem tudo. Quando você serve, você chega num nível maior. Quando você serve, você prospera mais. Quando você serve, você é abençoado. Talvez você possa estar olhando só: eu não tenho nada, mas se você serve, você tem tudo. Se você serve, você tem tudo. E uma das coisas inteligentes, aquela mulher disse no início assim: olha, irmãos, olhando para o profeta, esse meu marido era teu servo, e ele temia o Senhor. E aquela mulher agora, quando ela chega diante do profeta, ela diz: essa tua serva. Olha uma outra lição: a família precisa andar debaixo da mesma unção. As mesmas palavras que ela disse no início: meu marido é teu servo, agora o que ela diz? Eu sou tua serva. Porque não existe família que caminham divididas. Famílias divididas não prosperam. Casamentos divididos não prosperam. Pessoas que andam sozinhos não prosperam. Por isso ele está dizendo aqui, essa mulher me ensina algo, que ela estava debaixo da mesma unção que o marido dela carregava a vida inteira. E ela estava dizendo: essa tua serva não tem nada em casa. Era interessante isso.
Porque quando você vai olhar no tempo dos profetas lá atrás, até então aqui não existia profetas mulheres, discípulas mulheres, os discípulos eram homens. Mas essa mulher, quando ela entende o mundo espiritual, por isso nós precisamos entender, irmãos, o que é o mundo espiritual. Ele é mais real que o mundo real. E muitas vezes a gente quer tirar as conclusões da nossa vida. A gente não, é quem não veio, vai ficar tranquilo, tá? De uma forma real. Mas quando nós olhamos para o mundo espiritual, nós conseguimos entender e tirar tesouros. Creia nisso. Uma das coisas que essa mulher nos ensina com essa frase, ela estava dizendo assim: eu me coloco debaixo, porque eu sei se eu estiver debaixo, eu vou ser abençoado pelo Deus que está em cima, pela autoridade que está em cima. E talvez esse final de frase, irmãos, desculpa virar as costas, que ela disse assim: eu não tenho nada em casa, isso fala mais a respeito da forma dela enxergar a dor que ela estava passando. Mas quando ela coloca esta sua serva, aqui está algo precioso para essa noite, pensando em família. E hoje nós vemos um ataque contra as famílias, de individualismo. O espírito de servo está dentro da sua casa, pense nisso. O quanto você e a sua casa se dispõe a servir pessoas. Talvez, sabe por que está faltando recurso financeiro na tua casa? Porque se Deus te abençoar, você já não vai servir ninguém. Talvez está faltando emprego na tua família. Porque se você arrumar um emprego, você deixa de buscar Deus. Talvez está faltando tanta coisa na tua casa, está faltando tanta coisa na tua casa, porque você ainda não entendeu o que é um espírito de servo. Mas o que você tem feito para mudar a história da sua família? Se nós queremos ser abençoados e proteger os nossos filhos, porque não estamos falando de finanças, estamos falando de valores familiares. Quando você honra a Deus, quando você é leal com Deus, quando você honra a família, é leal com a família, honra o trabalho, é leal com o trabalho, honra o ministério, é leal com o teu ministério, Deus vai trazer uma unção de provisão e de promoção para a tua vida. O problema não é ter dor, mas o problema é não fazer nada na hora da dor. Então, na hora da dor, ela diz: Senhor, eu tenho um azeite. Irmãos, talvez para você possa não ser nada um azeite, mas para a cultura judaica, para a cultura dessa mulher, para a necessidade que ela tinha, o risco de perder os filhos, o azeite era tudo. Por isso Deus está te dizendo essa noite: entrega o que você tiver nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para transformar e te abençoar, em nome de Jesus. Amém? Então Eliseu diz: vai. Olha a estratégia, irmãos. Peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias. Muitas vasilhas. Aqui eu aprendo duas coisas. Em primeiro lugar, a qualidade dos teus relacionamentos determina o tamanho do teu milagre. Agora pensa comigo, se essa mulher era uma péssima vizinha, será que alguém emprestaria vasilha para ela? Pensa comigo. Se você tem sido desleal, as colheitas vão chegar. Se você tem feito fofoca, intriga, a conta vai chegar para você. Mas todo mundo que é leal, todo mundo que cultiva bons relacionamentos, todo mundo que tem uma vida íntegra, Deus sempre vai abençoar. E saiba de uma coisa: Deus é um Deus que trabalha demais na nossa relação com Ele vertical, mas Ele opera também demais nas nossas relações horizontais. Essa mulher estava procurando uma relação vertical, mas para a bênção vertical chegar na vida dela, ela precisava tocar na bênção horizontal, ela precisava ter comunhão com pessoas, porque Deus não está preocupado com coisas, mas Deus está preocupado com pessoas. O mistério aqui não é falar de vasilhas, mas é falar de estratégias espirituais, de relacionamentos. Então o homem de Deus diz para ela: você tem que pedir emprestado vasilhas. Os acessos muitas vezes são melhor que recursos.
ouvimos essa semana. Os acessos, muitas vezes, te dão mais autoridade que recurso. Se isso estivesse acontecendo com você hoje, e Deus falasse para você, você vai ter que contatar pessoas. Quantas vasilhas você conseguiria? Pense nisso. Sabe por quê, irmãos? Não são as portas de hoje, mas hoje nós somos frutos, talvez, de portas que nós fechamos lá atrás, e não deveria ter sido fechada. Não é porque você melhorou, não é porque você mudou de nível, não é porque você fez aquilo, que as pessoas que passaram pela tua vida não prestam mais. Não é assim. Todas as pessoas na tua vida fazem parte de uma história da sua vida. E mesmo que elas possam ter passado pela tua vida, você tem que entender no mundo espiritual o que elas contribuíram para o teu crescimento, e certamente contribuíram. Voltando para cá. Vai e peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. E aqui eu aprendo algo poderoso nessa parte final: vasilhas vazias e muitas vasilhas. Olha o discipulado intencional aqui. Ele falou de vasilhas, falou dos vizinhos, mas ele deu características das vasilhas. Preste atenção nisso. Você precisa, em 2 momentos, dar a característica daquilo que você precisa para Deus: nas suas orações e nas suas sementes. Você precisa orar com características. Que tem irmã que ora assim: Senhor, me dá um marido. O Senhor fala: não vou dar não, já está casado. Eu vou dar um homem para você e ele vai se tornar o teu marido. Ah, Senhor, eu quero um emprego. Deus arruma um emprego para você. Não, eu quero um emprego nessa região, que me dê tempo de te servir, que seja bênção na tua casa, que eu não perca isso, que seja isso, porque Deus, Ele olha orações com características. Acho que você não orou por um marido com muita característica não, né? Veio um careca com barriga. Brincadeira. Mas sabe uma coisa que eu quero dizer para você? Quando você semeia, você só vem para cá, ou faz um pix, ou dá uma forma a tua oferta, ou você dá nome às tuas sementes. Esse profeta, ele foi muito intencional. Você vai entender o porquê que nós estamos falando disso daqui a pouco no texto. Mas ele falou: pega muitas vasilhas. Pega muitas vasilhas. Deus está dizendo para alguém aqui hoje à noite: pega muitas vasilhas. Pega mais vasilha do que você possa imaginar. Se for necessário, chama a gente para ir com você, para te ajudar a carregar. Pega a mala de bagagem, pega a sacola, pega carrinho, pega a carriola do teu pai emprestada. Faz alguma coisa, mas lota as vasilhas, porque vai chegar uma hora que você vai precisar delas. Você pode dizer amém por isso? Olha que tremendo. Versículo de número 4. Depois, entre em casa. Volta a falar de casa. Feche a porta. Sabe, irmãos, isso é tremendo. Você está aí, diga amém. Entre em casa, porque tudo que Deus vai fazer vai começar na sua casa. Entende? Entre em casa. Agora já estaria ela, os meninos, as vasilhas, o azeite. E olha o segredo espiritual aqui. Feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque quem não está preparado não pode sentar na mesa do teu milagre. Tem coisas que é para você e para a tua família. Fecha a porta. Bênção em andamento não conta. Fecha a porta. Fecha muitas vezes a porta da boca. Fecha a porta. Entra com você. Entra com teus filhos, não conta nada antes do milagre não acontecer, da bênção não chegar na tua mão, não conta nada, fecha a porta. Olha que coisa interessante. E derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Olha o entendimento da vasilha aqui, irmão. Olha como foi intencional a palavra vasilhas. E põe à parte as que forem ficando cheias. Versículo 5. A mulher foi embora dali e fechou atrás de si dos seus filhos, e eles passavam as vasilhas e elas enchiam. Aqui tem uma lição. Quem está feliz, diga amém. Envolva a sua família
nos propósitos de Deus. Interessante que ela fechou a porta, mas ela não falou para os filhos: fica lá no quarto, eu vou ver o que vai acontecer aqui, depois eu te chamo vocês. Ela envolveu os meninos no processo. Ah, pastor, mas eles estavam com dores. Talvez eles estavam emocionalmente abalados, porque os credores iam levar. Mas aí que é melhor. Porque você ensina princípios fazendo. O que os filhos querem dos pais, e os filhos querem, viu, irmãos? A gente ouve as crianças, os jovens no gabinete, e eles refletem isso para nós. Eles não querem que o pai fale o que eles têm que fazer. Eles querem ver o pai fazendo para eles poderem copiar. É liderança por exemplo. E muitas vezes os pais falam assim: não vou incomodar eles não. Eu não vou envolver meus filhos nesse processo não. Menino, deixa eles lá, já estão tristes pra caramba, perderam o pai, estão chateados. Vinícius, o credor vai levar eles embora. E é aí que você tem que envolver. Inculcarás. Processo de educação, profetiza sobre os teus filhos, ore pelos teus filhos, envolva os teus filhos no milagre. Porque, obviamente, se Elias derramou sobre Eliseu, Eliseu derramou sobre o pai deles, o que estava sobre o pai e a mãe também chegaria sobre a vida deles. O Espírito de Deus é um espírito de transferência. E aquilo que você atrai é aquilo que você libera. E quem vai ser mais abençoado por isso que está sobre a tua vida, eu quero declarar, são seus filhos, são a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. Próximo texto. Quando todas estavam cheias. Essa é a palavra que eu quero deixar no seu coração. Tudo que você fizer terá recompensa. Teus esforços serão recompensados. Todo o teu empenho, Deus vai te honrar. Profetizo em nome de Jesus. Quando todos estavam cheias. Ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Diga assim comigo: Deus sempre vai fazer o suficiente. E Deus sempre vai me honrar na medida da fé e na medida da minha obediência. Amém ou não amém? Algo muito tremendo isso que Deus está falando. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E eu não quero que você responda, mas eu quero que você pense. Tem algumas coisas para a gente pensar agora, junto. Primeiro, na hora da dor, essa mulher vai buscar. Agora a dor acabou. A estratégia estava na mão dela, as vasilhas estavam cheias de azeite, a prosperidade estava chegando. Automaticamente ela estava prestes a viver um novo tempo. E a minha pergunta para você é: o que você faz quando você sai da dor e prospera muito? Quando a tua vida começa a prosperar, quando Deus começa a te abençoar, quando as coisas começam, seu Zé, a acontecer na nossa vida, Júlio, de uma forma muito abençoada, que parece que você põe a mão em papel, vira ouro. Aqui é um grande problema, porque tem muitas pessoas que quando chegam na hora da dor, elas sabem aonde buscar e quem buscar, mas na hora da prosperidade, o que elas fazem? Esquecem de Deus, abandonam a palavra, abandonam os seus ministérios, abandonam o seu chamado, larga a sua família. Primeiro ponto a se pensar: o que você faz quando tudo está indo bem? Se você, quando tudo não está bem, busca a Deus, e quando tudo está bem, não busca a Deus, é porque há algo de errado. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você nesse contexto: toda palavra, ela tem um prazo de validade na sua história. Ela te sustenta por um período. Você percebe, pastora Ludmila, que até aqui essa mulher tinha uma palavra. Tem um momento da nossa vida, quando nós estamos debaixo de uma palavra, essa palavra é proteção, essa palavra é ânimo, essa palavra é direção. Mas, Gabriel, chega um momento que aquela palavra acaba. Você percebe que todo o impacto da palavra, irmã Mariana, acabou aqui.
Literalmente o azeite parou. E aí? A porta está fechada. Alguma coisa tem que ser feita. Uma decisão você tem que tomar. Uma próxima palavra talvez você precise, eu recomendo que você vá buscar. Porque Deus libera a palavra sobre Elias, e assim como Eliseu, o homem aqui da história de Deus, por uma temporada. Deus sempre vai nutrir você com uma palavra. Quem crê, diga amém. Mas essa palavra tem uma temporada. Vai chegar um momento que você buscou as vasilhas, que você encheu de azeite, teus filhos participaram, se envolveram e acabou. E é nesse momento, irmãos, que muita gente entra em crise de novo. É nesse momento, irmãos, que muita gente não sabe o que fazer, perde o controle e entra em conflito espiritual. Poxa vida, Deus me abandonou. No momento da pior dor, eu fui amparada por Deus, agora que as coisas estão acontecendo, Deus me abandonou? Não. Olha o versículo 7, leia comigo, por favor. Então ela foi, ou seja, obviamente ela teve que abrir a porta, voltar para o caminho, porque muitas vezes ir para um caminho na hora da dor é uma força, mas agora ela teve que voltar ao homem de Deus. Deus está te dizendo essa noite, volte a buscar uma palavra. Deus tem uma palavra ao teu respeito. Talvez você veio aqui hoje à noite sem uma palavra, mas Deus está dizendo para você, hoje é noite de você sair daqui com uma palavra nova para este novo tempo da sua vida, em nome de Jesus. Ele disse, aqui eu quero que você pense um negócio. Deus sempre vai trazer uma palavra, não para te acomodar. Deus sempre vai trazer uma palavra para te desafiar. E as palavras que Deus fala, gente, nem sempre é fácil de fazer. É desafio. É desafio. É você fazer o que você nunca fez, é você entender o que você nunca entendeu, é você aumentar o nível da sua fé, é você aumentar o nível da sua capacidade, a parábola dos talentos fala sobre isso. É você se conectar com pessoas novas, é você abrir o teu entendimento para coisas novas, é você entender que o Senhor não permite você, mesmo no momento da dificuldade, ficar acomodado. Olha o que ele fala para a mulher. Vai e vende o azeite. Vai e vende o azeite. Ou seja, volta lá, naquele povo, em alguém novo, conta o que Deus fez na tua vida. Você precisa começar a sair do ciclo vicioso, da mesmice, da mornidão, da passividade, e entender que a palavra que Deus está liberando para a tua vida é, se conecte com novas pessoas, vai e vende o teu azeite. E interessante que ele diz para ela assim, agora você vai vender o teu azeite e vai pagar a sua dívida. Quem crê nessa palavra? E essa palavra não está falando de boleto, cartão de crédito, parcela, luz, água, Netflix. Não está falando de conta, mas está falando de pagar a dívida. E pagar a dívida, o que é? É proteger a sua família. Porque só mediante a quitação da dívida, os credores iriam embora. Essa noite Deus te trouxe aqui para pôr um fim em todos os credores. E esses credores eu chamo de pessoas e situações que querem derrubar teu sonho, demônios, principado, potestades que estão batendo na porta da tua casa, querendo destruir a tua família e levar o que é mais de precioso. Essa é uma noite de você viver a bênção do azeite e você, em nome de Jesus, pagar a tua dívida. E pagar a tua dívida é entender que a partir de agora a tua família dorme em paz, os teus filhos dormem em paz e nenhuma arma forjada vão prosperar, porque essa dívida não está falando de um CPF, mas está falando de uma libertação espiritual que essa mulher e talvez você e sua família precisam viver agora. Em nome de Jesus, paga essa dívida. Nós precisamos, irmãos, essa noite, eu entendo isso nesse domingo, Deus está nos dando essa palavra desde de manhã,
tirar os credores do nosso rol de relacionamento, tira eles. Tiram demônios, principados, forças espirituais do mal, falta de perdão. Quais são as dívidas que precisam ser quitadas? Deus está te dando uma palavra para essa nova temporada. A tua cura interior vai te dar mais autoridade, em nome de Jesus. A tua libertação, a tua restauração vai abrir portas que ainda você nunca passou, e Deus vai te abençoar de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Quando os credores saem, quando a dívida é paga, sabe o que acontece, irmãos? Olha que tremendo. Você, sabe aquela mulher que estava pensando que tudo ia acabar? Deus estava dizendo: eu sou Deus de recomeço na tua vida. Você e os seus filhos vivam do que sobrar. Você pode dizer amém por isso? E essa palavra sobrar não está falando de resto não, irmãos. Essa palavra sobrar no original quer dizer abundância. Quais são os desafios que você no seu interior sentem que a tua família está passando? Quais são os desafios que no seu interior essa noite, pare para pensar um pouco, você sente que a tua família está em risco? Talvez você tenha um filho que está se perdendo. Talvez você tenha alguém dentro da tua casa que está passando por um tempo de vício. Talvez você possa estar em depressão. Quais são os desafios que essa noite você precisa de um toque de Deus? Deus te trouxe aqui para proteger a sua família. Essa é uma noite de mandar o credor embora. Essa é uma noite de pagar dívidas. Essa é uma noite de perdoar pessoas. Essa é uma noite de receber da graça do Espírito Santo. Porque sabe quando você honra a Deus? Quando você protege a sua família. Seja um protetor da sua casa, irmão. Seja uma protetora da sua casa. Feche a porta sobre você e sobre os teus filhos a partir de hoje. Não deixe sentar na tua mesa quem não compactua da mesma fé, quem está tirando você do propósito, quem vai lá para ver o que você tem, quem vai lá para tentar manipular a tua esposa contra você, teus filhos contra você. Os credores muitas vezes estão do lado de dentro. Esses vídeos que a gente assiste hoje, pessoas pregando ideologia na nossa casa, pessoas pregando contra a palavra dentro de casa, heresias. Você percebe que não foi o profeta que fechou a porta da casa. Foi a própria mulher. Ninguém pode fechar a porta da sua casa e decidir proteger o seu rebanho, porque o seu maior rebanho é a sua família. Mas você pode hoje fechar a porta da tua casa. Deus nos levantou para ser uma sequência do ministério de Jesus. Nós sabemos que Atos, ele vai até o capítulo 28. Nós somos o Atos 29. A sequência do ministério da igreja primitiva está na vida de cada cristão. E uma das coisas tão interessantes é entender a forma com que Deus trabalha.